Segundo, ele diz o seguinte: ele diz que eu assisti àquele ciclo de debate sobre ética organizado no MASP por Marlene Chauí, secretário de Cultura Luiz Erundina, e que eu achei a palestra sobre Epicuro, proferida por um professor de esquerda da USP, uma porcaria. Desconfiou que aquilo deveria ter um grande significado histórico. Não, isto é exatamente o contrário do que eu digo no livro. Uma coisa é você achar que um acontecimento tem um grande significado histórico. Outra coisa é você descobrir ou enxergar o movimento maior da história por trás de um acontecimento que não tem importância nenhuma. Como fez, por exemplo, o Dostoiévski no Crime e Castigo, onde você vê todo o movimento revolucionário mundial por trás do assassinato de uma velhinha insignificante em Moscou. E em vários outros romances. Na Montanha Mágica do Thomas Mann, ele enxerga a crise europeia por trás da radiografia do tuberculoso. Um cara assim insignificante, internado no hospital, e por trás da radiografia ele vê toda a Europa em decomposição. E isso é um recurso artístico bastante conhecido, mas acontece que esse sujeito tem, vamos dizer, a sensibilidade artística de um porco-espinho, e ele não é capaz de pegar isso. Então ele acha que eu vi um grande significado histórico. Isso é exatamente o contrário. Ou seja, e pior, não apenas é o contrário, mas eu avisei que era o contrário. Eu disse isso no começo e no fim do livro. Disse no começo e no fim reafirmei. Isso aqui é uma tentativa de você captar fenômenos históricos de grande porte por trás de um treco que não tem importância nenhuma, que é a conferência do idiota no MASP. Também é óbvio que o sujeito não capta nem qual é o assunto do livro, então nem vale a pena saber o resto do que ele disse. Também é muito comum esse pessoal blefar assim, com julgamentos sumários e peremptórios não justificados. Por exemplo, o Rui Fausto diz: as opiniões dele sobre Hegel são ridículas. Viu? Quais opiniões e onde está exatamente o ridículo? Eu me lembro o seguinte: eu nunca escrevi nada sobre Hegel, nenhum único artigo, nenhum capítulo de livro, nada. Citei ocasionalmente a propósito de outras coisas. Por exemplo, eu me lembro de ter citado uma frase dele a respeito da questão da negatividade da inteligência humana, porque eu estava falando de uma outra coisa, e citei aquilo. Então, qual é exatamente a minha interpretação de Hegel? Que eu saiba, eu não tenho nenhuma. Mas o sujeito diz isto, dá a impressão que ele examinou profundamente o negócio e do alto do seu domínio do assunto, ele julga o principiante que está dando o palpite. Não entra em detalhe, porque se entrar em detalhe vai se ferrar. Do mesmo modo, este aqui também diz: não, a opinião dele sobre Epicuro é ridícula. Aonde? Cadê o ridículo? Me mostra. E daí ele diz o seguinte: que eu disse que o problema de Epicuro é o mesmo problema de Marx. Eu não falei nada disso. Nada disso. Falei que há uma analogia longínqua, tá certo, entre a concepção totalmente subjetivista de Epicuro, de que tudo o que existe vem mais da nossa imaginação, tudo que nós conhecemos vem mais da nossa imaginação do que da realidade, e a própria concepção do Marx, que as pessoas não percebem, porque Marx diz que é materialista, tá certo? Mas ao introduzir no materialismo a noção de materialismo dialético, ele introduz ali a noção do trabalho humano que transforma a natureza. Então a natureza só existe para Marx como uma matéria-prima da indústria. Então ela não é o fator ativo como é para os outros materialistas. Ela é uma superfície passiva sobre a qual age o quê? A inteligência humana. Então qual é o fator decisivo da estruturação da realidade? A inteligência humana. Então é o que eu disse no Jardim da Reflexão. Marx pensa que é um materialista, ou diz que é um materialista, mas na verdade ele é um idealista subjetivo coletivo. É o trabalho coletivo que é a realidade principal, no qual a natureza material fica num segundo plano com um papel eminentemente passivo. Não há um único processo natural que, segundo Marx, seja causa histórica predominante, como por exemplo era para Buckley, que dizia que a geografia é o fator dominante, tá certo? Ou como Hippolyte Taine, a raça, o lugar e o momento. Esses são materialistas mesmo. E Karl Marx não, é o trabalho humano. O trabalho humano vê o quê? É a obra da inteligência. Então,
o fator decisivo que articula todo o panorama histórico e toda a nossa visão da realidade é a atuação da inteligência humana através do trabalho, que transforma a natureza. Né? E transforma a natureza em quê? Em outra coisa. Transforma a natureza em objetos humanos. Por exemplo, derruba uma árvore, faz uma cadeira. A cadeira já não é um objeto natural, é um objeto humano. E assim por diante. E esses objetos humanos, que depois vão ser as mercadorias, estas são o centro da descrição do mundo de Karl Marx. Eu digo, isso não é o materialismo de maneira alguma. Foi isso que eu disse. Mas este cara não pode entender, então ele acha que é o seguinte, que eu atribuí a Karl Marx, Karl Marx era epicurista. Karl Marx pensa